Olá, olha nós aqui de novo para continuarmos o estudo da Gênese, esse livro básico da doutrina espírita. Meu nome é Renato José, sou estudante, trabalhador espírita. Muito obrigado você que está acompanhando esses estudos, seja em qualquer época, seja em qualquer ano, porque afinal de contas os vídeos ficarão aí no YouTube. Já estamos no capítulo 7, estudando as eras de formação da Terra. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus para esse estudo e o auxílio dos bons espíritos, amigos. Tá bom? Estamos no capítulo 7, esboço geológico da Terra, período secundário. Na época, século XIX, se chamava períodos, né? Vamos mostrar aqui que essa imagem vai ficar até terminarmos o capítulo 7. Chamava-se períodos e depois os geólogos, os cientistas mudaram esses nomes, como estão aí, era pré-cambriana, né? Estudamos anteriormente o período de transição, a paleozoica, e agora vamos estudar a chamada mesozoica. Esse estudo hoje é legal porque a gente vai conhecer alguns dinossauros, tanto na descrição de Kardec como nas imagens que eu coloquei, certo? As descrições de Kardec vêm realmente confirmar as imagens que a gente achou aí na internet, porque foram construídas através dos fósseis, né? Então tem sim uma imagem legal para a gente ver. Para quem está seguindo a mesma versão que eu, que é a da Federação Espírita, o PDF que está no site da Federação Espírita Brasileira, estamos na página 135, né? O item 28, período secundário. Vamos lá. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha na vida da Terra. Tinha vida na Terra. Então ele está falando aqui do período de transição que a gente estudou antes. Com o fim desse período, né, que, claro, os cientistas separaram os períodos por isso, estavam extintos os animais e as vegetações daquele período de transição. É claro que não deve ter sido todos, né? Mas a grande maioria que deu uma nova cara à Terra. Estamos estudando desde quando a Terra era uma bola de fogo, que houve a aglomeração da poeira cósmica, que nós na doutrina espírita sabemos que vem do fluido universal. Então, desde quando a Terra era uma bola de fogo, a gente já vem estudando. E agora já estamos aqui no período secundário, onde aparecerão animais de grande porte. É provável que as duas causas tenham contribuído para a mudança, ou seja, tanto os cataclismos como a mudança climática. Então ele acredita que as duas causas influenciaram. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas, e de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. Então, há evidências, né, dos pesquisadores para as duas possibilidades, tanto de mudança climática como de cataclismos. O interessante frisar, quando fala que os animais foram extintos, é lembrar, na visão espírita, que aqueles princípios espirituais que davam vida àqueles animais da era de transição, que a gente viu lá, eram mais animais marinhos, né, do período de transição, eram mais animais marinhos, tipo uns besouros, tipo umas baratas grandes, lembra das fotos? Temos que lembrar que os princípios espirituais que davam vida àqueles animais voltavam, eram classificados pelos espíritos trabalhadores, está lá no livro dos espíritos, e eles mesmos vinham da vida
a novas espécies, continuando a evolução junto com o planeta, porque já eram espíritos, já eram princípios espirituais destinados a esse grande laboratório planeta Terra. Então, era extinto uma espécie, mas aquele princípio volta em outra espécie. Legal? Vamos aqui, página 136. O período secundário se caracteriza, sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade, de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. Então, diminuiu o calor, diminuiu a umidade, diminuiu a característica da vegetação. A vegetação já não é tão rápida, como eles dizem, né? Nasce e morre, nasce e morre. Já era uma vegetação mais densa, de vida mais longa. A gente sabe que hoje tem árvores que vivem séculos, né? Séculos, árvores frondosas aí de séculos. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Então, aquelas plantas formadas mais de ervas vão dando lugar, aliás, dando lugar não, juntam-se as de caule lenhoso, quer dizer, grandes troncos, grandes árvores começam a aparecer. Ainda são aquáticos os animais ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Então, agora, como ele fala que ainda são aquáticos e alguns anfíbios, vale lembrar que, mesmo sendo a era mesozoica, ela ainda é dividida em 3 períodos. Então, ele está falando do iniciozinho da era mesozoica, porque depois vem os dinossauros. Aqui, ó, a era mesozoica é marcada pelo surgimento dos dinossauros e compreende o período entre aproximadamente 250 a 65 milhões de anos atrás. De 250 milhões de anos atrás a 65 milhões de anos atrás. Ela se divide em 3 períodos, do mais antigo para os mais recentes. O Triássico, o Jurássico, onde aparecem os dinossauros, e o Cretáceo. Então, quando ele fala que os animais ainda são aquáticos, quando nada anfíbios, ele está falando desse Triássico. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organizações mais aperfeiçoadas do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam. Aqui ele vai começar a falar de alguns tipos de animais. Ele vai só descrever os animais e eu vou mostrar a figura. Vão ser 6. Né? Mas ele fala aqui dos cetáceos, que começam a aparecer os cetáceos. E aqui estão eles, os que começam a aparecer, esses grandes animais marinhos, destacando-se aí, ó. Os animais cetáceos são animais de vida aquática, a maioria de água salgada, e mamíferos. São conhecidos atualmente por 85 espécies de cetáceos. Os mais conhecidos são os golfinhos e as baleias. Então, esses aí começaram a aparecer nesse período. A gente vê que eram animais grandes, né? Que começam a aparecer nessa era mesozoica. Então, aqui ele começa a citar alguns animais, os mais característicos da época. O ictiossauro, espécie de peixe lagarto, que chegava a ter 10 metros de comprimento. Enquanto eu
eu vou descrevendo os animais. Eu vou deixar a imagem dele aí. Olha, o ictiosauro, uma espécie de peixe lagarto, tá vendo? Aparece nessa época. Com mandíbulas prodigiosas e alongadas, armadas de 180 dentes. Diz que ele tem um comprimento de 10 metros. Para a gente ter uma ideia, uma casa comum tem uma altura de 3 metros. Uma casa comum normalmente tem uma altura de 3 metros entre o chão e o telhado e o forro. E esse animal era como se fosse a altura dele é como se fosse um prédio de 3 andares, então. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça. Olha lá o tamanho dos olhos, está vendo? Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como a baleia. Como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. Então, igual a baleia, eles expeliam água, né? Então, vamos lá. Ele agora vai falar do plesiosauro, outro réptil, né? O plesiosauro, outro réptil. Olha ele aí. Outro réptil marinho tão grande quanto o ictiosauro, quer dizer, em torno de 10 metros. Tinha pescoço excessivamente longo, que se dobrava como o do cisne. Olha, fez uma comparação com o cisne, em termos de movimento, né? Nem em termos de tamanho. E lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do ictiosauro, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escama ou de concha. Relembrando que esses desenhos, essas figuras, essas imagens provêm dos fósseis, dos ossos que são encontrados, né? As carcaças da cabeça, das costelas. Então, se desenhava. Hoje em dia, com o recurso de computador, se faz uma imagem maravilhosa dessa para a gente conhecer. Ok, gente? Mais um, o teleossauro. O teleossauro que mais se aproximava dos crocodilos atuais. Vamos ver o teleossauro, bem parecido com o crocodilo. E dessa vez eu botei ali, ó, que eu achei no Google, a imagem do fóssil. Olha lá o fóssil. Eles acham o fóssil, a estrutura óssea do animal, e pelo formato de dentes, pela característica até do DNA, eles vão desenhando mais ou menos como era o animal. Esse é o teleossauro que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes em seu diminutivo. Os crocodilos atuais parecendo ser o diminutivo desses aí dessa época. Como os últimos tinham uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra, igual o nosso crocodilo, né? O nosso, não, os atuais crocodilos. E até os jacarés são os animais que mais se parecem com seus antepassados da era pré-histórica. Se olharmos a imagem de crocodilos na África, realmente são animais muito arcaicos, muito pré-históricos. Como os últimos, tinham a couraça escamosa e viviam ao mesmo tempo na água e na terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, igual aos outros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha uma abertura de 2 metros. Então aí nós vimos o teleossauro. Vamos mais um? O megalossauro. Olha ele. A gente viu ele muito nos filmes de Parques do Dinossauro, né? O megalossauro. Grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro.
Nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. Então, o dente dele tinha duas pontas, e além de ter duas pontas, cada dente era voltado para trás. Se a presa tentasse sair, ela se espetava mais ainda nos dentes. Um gigante aí de 15 metros, fazendo a comparação com o prédio, seria um prédio de 5 andares. E aí eu botei o fóssil também, tá vendo o fóssil? Toda a arcada dele aí achada pelos profissionais, né, de antropologia, de arqueologia, de geologia, tá lá. Vale a pena ressaltar sempre que Kardec se preocupou em detalhar essas coisas para que nós tivéssemos ideia bem aproximada de como foi formado tudo, da grandiosidade de Deus, da perfeição das leis que regem o nosso universo e quebrarmos totalmente aquelas ideias metafóricas, aquelas ideias figurativas de que Deus fez o mundo em 6 dias. Né? Interessante que eu sempre penso que os livros sagrados nenhum falam disso, nenhum falam do dinossauro como se não tivesse existido, não falam dos homens das cavernas como se a gente tivesse realmente vindo de um casal Adão e Eva e pronto. Né? Para a gente ver bem o que é a fé raciocinada e a fé cega. Prossigamos, tem mais 2 para a gente ver. O iguanodonte. Me lembra o nome de quem? Da iguana, que existe hoje em dia. O iguanodonte. Eu até peguei uma fotinha de uma iguana atual, que também é um animal com aparência pré-histórica, tá vendo? A iguana pequenininha aí embaixo. E aqui seu antepassado gigante. O maior dos lagartos que já apareceram na Terra. Tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda. E sobre o focinho um chifre ósseo. Nessa imagem a gente não está vendo chifre ósseo no focinho. Semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferencia senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro, e a dos pés que era um animal terrestre. Então tá aí o iguanodonte. Vamos para o último que Kardec descreve, que é o pterodátilo. Pterodátilo também aparece lá no filme Parque dos Dinossauros. É aquele que voa, lembra dele? É aquele que voa, mostra muito ele no Parque dos Dinossauros. Animal estranho, do tamanho de um cisne, esse era pequeno, tá vendo? Do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda, que lhe ligava os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando ele precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Aí na hora que eu olhei para a imagem, eu pensei, ele com a asa dessa gigante, parecendo uma grande lona, precisava de paraquedas nos pés? E depois eu fui ver que, na verdade, é quando ele descia sobre a presa, entendeu? Quando ele descia planando sobre a presa, ele devia fechar as asas e quem dava essa descida mais suave eram essas membranas dos dedos. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecido de dentes, terminavam em ponta como um bico. Então, está aí o pterodátilo. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como o atestam
o número e a pujança das camadas geológicas. Então a gente lembra que são as camadas geológicas que dá a leitura de cada período. Então ele está dizendo que a pujança dessas camadas, né, eram camadas ricas em informações e certamente muito espessas. A vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação no período que findara. Quer dizer, no período anterior foi um período de grande desenvolvimento da vegetação. E depois que terminou aquele período de transição e entrou o secundário, teve um grande desenvolvimento da vida animal nas águas, já saindo para as terras, né? Mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. Lembra do ar muito poluído, cheio de elementos químicos, e que chovia e evaporava até se depurar, porque a terra estava muito quente, possibilitava a evaporação de materiais mais pesados. E quando a terra foi gradativamente se esfriando, esses materiais mais pesados já não evaporavam, já não subiam, então foi depurando o ar. Então, com o ar mais depurado, possibilitou respiração. E aí foi modificando a fauna e a flora do planeta. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período desaparecem, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas de formas menos desproporcionadas e de menor porte. Hoje, como animal gigantesco no mar, a gente tem as baleias, né? As baleias, até quando o homem conseguir preservá-la dos predadores humanos também. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Esse trecho aqui, quem vai gostar muito são minhas amigas aí do GEVEC que defendem não comer mais carne para preservar a vida animal. Vão gostar muito desse texto que a gente vai ler agora. Que aquela ideia de que o ser humano tem, de que os animais foram criados por Deus para nos servir, sempre para nos servir, para nós os explorarmos. Então vejamos. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daquele com os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relações? Então ele está dizendo aqui, quantos animais ao longo da formação da Terra o homem nem conheceu. Então não podemos dizer que esses animais que vimos agora, nenhum deles veio para servir os homens, porque o homem nem conheceu. E depois desse, muitos outros. Então, o que é que Kardec está tentando dizer? Que se os animais fossem mesmo para servir os homens, eles só apareceriam junto com os homens. Relembrando que cada animal desse, ao morrer, seu princípio espiritual retorna e quase que imediatamente, muito rápido, está lá no Livro dos Espíritos, reencarna em outra espécie, continuando a sua evolução. Então, tudo isso, gente, essas mudanças, tanto no reino vegetal como no reino animal, são próprios das leis do universo para que o princípio espiritual evolua cada vez mais. Não é isso? Onde eu parei aqui, vamos lá. Como se pode sustentar semelhante tese em face das inúmeras espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos, antes que ele aí surgisse, ele aí, o homem, né? Essas espécies viveram na Terra milhares e milhares de séculos antes que o homem aparecesse e que afinal desapareceram. Poder-se-á afirmar que elas foram criadas para seu proveito? Claro que não. Entretanto, tinham todas
a sua razão de ser, a sua utilidade. Cada espécie, seja ela microscópica ou gigantesca, tem uma razão de ser, tem um propósito divino, um propósito evolutivo para o aprendizado do princípio espiritual. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Kardec pergunta, com que fim Deus criou todos esses animais pré-históricos ao longo dos milhões de anos de evolução da Terra? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda não o compreendamos. Está vendo? Ainda não compreendemos esse fim, essa finalidade. Sabemos que é para a evolução do princípio espiritual. Mas por que tal espécie tem tal tamanho, tal peso, tal comportamento? Por que tal qual espécie é herbívora, outra carnívora, vivendo na mesma época, né? Certamente um dia será dado ao homem conhecê-lo, para a confusão do seu orgulho. Mas, enquanto isso não se verifica, como se lhe ampliam as ideias entre os novos horizontes em que lhe é permitido agora mergulhar à vista em presença do imponente espetáculo dessa criação tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa, tão invariável nos seus resultados. O que é assim tão majestoso que ele está falando? A atuação das leis e das forças que fazem tudo isso que a gente está vendo. A gente viu mudanças geológicas, a gente já está vendo mudanças na vegetação, mudança nas águas, purificação do ar, né? Resfriamento da terra, aparecimento de animais aquáticos, aparecimento de animais répteis, aparecimento de animais terrestres, animais gigantescos, animais menores. Então, todo esse processo que se passou na Terra para chegarmos ao dia de hoje. E imaginem, esse processo continuará. Continuará. Imaginemos que daqui a 500 anos, daqui a 1 milhão de anos, a Terra estará aqui. Pelos cientistas, ela ainda dura mais 10 milhões de anos, acho que é isso. E como serão as espécies que estarão aqui? Espíritos evoluídos, com outros corpos, animais mais condizentes com a humanidade que estão aqui, que estará aqui. Certamente seremos nós, nesse planeta mais evoluído, nesse planeta mais sublimado, em que tudo estará diferente. Tudo estará diferente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos que estão acompanhando o estudo. Que Jesus esteja em vossos lares, cuidando de vossas famílias e da minha também. Um grande abraço, gente.